Tá, o que a gente ia falar mesmo? E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o nosso piso vinílico, sobre como foi o nosso processo de escolha e o que a gente tem achado com o uso no dia a dia. A princípio, a gente estava considerando 3 tipos de piso: ou vinílico, ou laminado, ou porcelanato. E a gente foi vendo os prós e os contras de cada um. O porcelanato, ele era um pouco mais caro, ia precisar de um pedreiro aqui durante vários dias, ia precisar talvez tirar o piso que já estava aqui. Eu sei que tem porcelanato que dá pra botar por cima, mas não era o mais recomendado aqui pra gente. Ia ficar muito caro por conta da mão de obra. Um porcelanato bem colocado não é qualquer pedreiro que faz. Uma coisa que a gente estava na cabeça antes de contratar arquiteto, a gente queria um piso que imitasse madeira, que a gente acha bem bonito, né? Tá na moda também. E a gente foi olhar os pisos de porcelanato que imitavam madeira. Eram bem mais caros do que o porcelanato aquele mais comum, aquele quadradão marmorizado, que não combinaria aqui com o apartamento, porque é um apartamento pequeno. Esses porcelanatos de madeira que a gente encontrou era uma madeira um pouco mais rústica, assim, mais escura e mais rústica. Para um apartamento pequeno como o nosso, ia ficar um pouco pesado demais, o visual mesmo. Desde o início, a nossa ideia era deixar o apartamento bem claro, justamente porque é um apartamento pequeno também. Então a gente queria uma parada clara, que abrisse mais o ambiente, desse mais essa sensação de um ambiente mais aberto e maior, né? Inclusive vocês podem saber mais sobre como a gente foi pensando e tendo essas ideias no nosso vídeo sobre o projeto de arquitetura do nosso apartamento, que a gente vai deixar aí nos cards. E aí a gente chegou a ver também uma opção em cerâmica, que também imitava madeira, que era bem mais barata inclusive. Só que a cerâmica ela tem esse problema dos rejuntes serem bem maiores, né? Primeiro que acho que tira um pouco o efeito de madeira, de piso amadeirado, acho que deixa um pouco mais artificial, digamos assim. E além disso, o principal na verdade é a questão da limpeza, né? Porque rejunte vai sujando. Os nossos gatos, eles cavam as minhas plantas e saem espalhando terra pela casa inteira, e fica manchado. E aí ia ficar dando trabalho pra ficar esfregando, e eu não queria ser escrava do rejunte. Além do que a cerâmica tem menos resistente à água e a riscos e tudo mais, então enfim. Nós somos todos desastrados aqui em casa, então... Bastante. Vocês viram no nosso vídeo sobre a nossa experiência com bancada de madeira, o quão desastrados nós somos. E descuidados. E aí a gente chegou a considerar bastante também o laminado. O que deixou a gente bem com vontade de colocar, na verdade, era o preço, né? Porque ele era a opção mais barata de todas. Ele tem algumas vantagens, né? Essa coisa da colocação, que você coloca ele com muita facilidade você mesmo. Se você for mudar de casa, você pode carregar o piso com você tira ele e encaixa ele no novo apartamento, é só ver a quantidade e os recortes. O visual dele, ele fica muito bonito. E a gente considerou bastante colocar, só que ele tem as desvantagens deles também. Jogar água no piso laminado é uma coisa que é bem complicada. A gente chegou até a ver um piso que ele era um pouco mais resistente à água desse laminado, porque a gente queria colocar na casa inteira, inclusive na cozinha. E aí imagina, como é que você tem uma cozinha que não pode cair água no chão? Esse que é resistente à água, se não me engano, é Ultra o nome, alguma coisa assim. É claro que fica muito mais caro do que o laminado comum. Essa questão de colocar o piso na casa toda, tirando nos banheiros, também era para tentar deixar a casa mais ampla, com a sensação de amplitude, com a sensação de ser mais aberta também. Essa sensação acho que foi, a gente conseguiu, né? Foi alcançada. Foi alcançada, foi um isso. sucesso. É. A questão do laminado não é nem assim jogar água, não pode cair nenhum tipo de água mesmo, assim. É um risco muito grande, além do barulho, né? Na verdade foi o que a gente mais pensou na época, eu acho que hoje não faria tanta diferença assim pra gente, mas na época a gente pensou muito nos vizinhos de baixo, porque a gente não queria reclamação de barulho, a gente tem gatos, eles correm pela casa, o laminado ele faz aquele barulho de toque-toque, você até consegue colocar uma manta acústica por baixo dele, mas não reduz tanto assim esse barulho. E não só pros vizinhos de baixo, né? Pra gente também vai fazer barulho. Imagina, os gatos correndo de madrugada e a gente tentando dormir, aquele monte de barulho de patinha. Então... Pois é. E aí, depois de analisar tudo isso, e também com muita insistência da nossa arquiteta, batendo bastante o pé nisso, ela estava certa nisso, é claro. Ela estava certa. Mas a gente, como é o nosso apartamento, a gente estava procurando... A Tequila tá destruindo a cadeira nesse momento. Não é a cadeira não, caixa de papelão, isso. Tequila! O alfa da casa. É o alfa da casa.
Voltou. Bom, então por mais que a nossa arquiteta tava insistindo muito pra gente colocar o piso vinílico, ainda assim a gente queria ter certeza de que a gente tava tomando a melhor decisão, por isso que a gente foi analisando todas as outras opções que a gente tinha, mas não teve jeito, a gente decidiu colocar o vinílico mesmo e acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou no apartamento, assim como um todo, das coisas que a gente fez aqui. Obrigada, Mariana, por insistir tanto. Uma das coisas que a gente ficou com medo de colocar o vinílico ou o laminado é que as pessoas sempre falam, porque é gostoso ter um piso que não é um piso frio no quarto ou na sala. A gente até fala piso quente, né? Piso quente. E o nosso apartamento, gente, a gente mora no Espírito Santo. O nosso apartamento é sol da tarde. Eu ouvia isso, me dava até arrepio. Eu falava, gente, eu vou botar um piso quente na minha casa. Se bater o sol e o negócio ficar quente e insuportável, porque nos dias de calor é gostoso você deitar no chão naquele geladinho, sabe? Pra dar uma refrescada, assim, né? A gente acabou de dançar como a gente é pobre, né? É coisa de pobre, né? Eu ficava pensando, gente, mas aí eu vou deitar no chão e o chão vai estar quente também, vai ser horrível e tudo. E eu pesquisei bastante, eu não encontrei ninguém pra tirar essa dúvida, ninguém falando a respeito disso. Fica a dica. E fica a dica, ele não é um piso quente, mas ele não é frio como o piso de porcelanato e de cerâmica, que você sente aquele gelo. E bate o sol em cima dele, ele não esquenta, ele mantém a temperatura dele, né? Na física a gente aprende o conceito de calor específico, alto calor específico no caso. Então, gente, a palavra que define esse piso aqui é conforto. Principalmente nessa parte térmica, ele nunca fica nem muito frio, nem muito quente. Hoje, por exemplo, tá um dia nublado, é verão ainda, né? Não tá frio e tudo, mas é bem gostoso de ficar deitado aqui. Ele não é quente, mas também não fica gelado. Em questão de durabilidade, a gente tá usando esse piso tem pouco tempo, não dá pra saber ainda. A garantia dele é de 10 anos, mas a gente já percebeu que ele, sim, arranha. O piso arranha, já tem alguns arranhões, a gente tem alguns móveis com rodinha, tem cadeira com pé palito, já arrastamos várias coisas aqui na casa e o piso deu uma arranhada assim. Não é algo que você vê de longe, mas na hora que você vai ver de pertinho, você vê que tem um arranhão ali. Uma outra dica importante é, se você estiver pensando em colocar piso vinílico ou laminado na sua casa, compre uma caixa a mais e guarde um pouco deles na sua casa, porque se arranhar, se estragar, se cair água, no caso do laminado, você consegue trocar ele. O vinílico é um pouco mais difícil de trocar, esse daqui é colado, ele não é aquele de clique, existe o vinílico de clique também, que é mais fácil de trocar e é bem mais caro. Mesmo assim, se você arranhar e tudo, você consegue trocar aquela peça que arranhou. As pessoas fazem isso com cerâmica e com porcelanato também, mas que com o vinílico e com o laminado é muito mais fácil, muito mais prático de trocar só aquelas peças. Com o laminado nem se fala, né? Você mesmo consegue trocar, mas você não precisa conviver com os arranhões para sempre. E assim, quando a gente foi na loja, a gente foi numa loja específica de pisos laminados e vinílicos, na Divi Piso. A gente estava pesquisando, procurando opções e tal, e, como a gente disse anteriormente, a gente queria um piso mais claro. E a gente ficou com duas opções, sendo que um tinha mais manchas, digamos assim, de madeira, e outro não tinha tantos veios, sabe? Aquelas manchas que imitam madeira. E a gente ficou muito na dúvida, só que eu lembro que uma das coisas que eu pensei, que também foi uma decisão acertada, foi que o piso menos manchado, ou com menos desenhos, ia ser mais fácil de acertar. Às vezes você olha uma régua só daquele piso, e você pode pensar, ter uma ideia completamente diferente de como vai ser ele aplicado mesmo. Quando você junta várias réguas aqui no piso, dá um efeito completamente diferente. Então a gente escolheu o piso que tinha menos manchas, que tinha menos desenhos, e quando você olha ele no chão, você ainda vê muito desenho, porque tem muito piso junto. Foi até uma dica que a vendedora deu pra gente lá na hora, porque no mostruário realmente só tinha uma régua de cada piso. Eu tava muito inclinada a escolher uma que era mais manchado, e ela falou comigo, você tem que imaginar como vai ficar todos juntos. Ela não tinha todos juntos desses que a gente queria, mas ela me mostrou um outro lá, a régua separada e o outro mostruário dele montado. E era muito diferente você olhar um sozinho e olhar pro outro. Aí que eu entendi que você colocando todos eles juntos ia ficar muita informação. E para um apartamento pequeno, talvez diminuísse um pouco a sensação de amplitude. Ia dar uma escurecida no ambiente, querendo ou não. E a gente ia achar que escolheu errado, né? Porque é muito diferente mesmo. Inclusive, quando a Bruna veio aqui, ela ficou... Nossa, tem certeza que é o piso certo? Ele fica diferente mesmo quando você coloca as reguinhas todas montadas. E aí tem essa questão da textura que eu falei da madeira, mas assim, no caso, o que a gente escolheu, ele tem uma textura bem suave. Não chega a dificultar a limpeza, né, amor? Não.
Então, isso é uma coisa que tem que ter em mente também. as pessoas falam geralmente na internet que porque o piso vinílico ele é muito fácil de limpar. Ele é fácil de limpar essa sujeira de poeira realmente. Você passa um aspirador e pronto. Só que quando gruda alguma mancha nele, terra, por exemplo, que os gatos trazem, vem com a pata suja de terra, molha e põe no chão, aí fica uma manchinha. Ou alguma comida na cozinha que a gente deixa cair e aí dá uma manchada, você tem que dar uma esfregada às vezes é um pouco cansativo, mas ela sai. Outra coisa também, quem tem porcelanato não consegue muito usar aquele sequito, né? Eu uso sequito aqui, porque o porcelanato ele fica marcado. O vinílico não, você passa o sequito de boa no negócio todo e não marca nada. Não tem tanta preocupação assim de passar o sequito mais úmido também, porque ele aguenta a água. Logo que a gente mudou, os registros de água ficavam todos fechados. E a gente teve um vazamento aqui. No dia seguinte da mudança, a gente acordou e a cozinha estava alagada. Tava embaixo d'água, com o piso vinílico recém-colocado. E a gente entrou em pânico quando viu aquilo, né? Secamos, tentamos consertar o vazamento, a gente consertou onde a gente achava que era, não era ali. No dia seguinte amanheceu tudo alagado de novo. Essa cozinha passou com esse piso vinílico por 3 dias seguidos de alagamento na cozinha e o piso aguentou. Ele aguentou a água, não estragou nada lá. É importante dizer que assim, a gente escolheu um piso de qualidade, a gente não pegou o mais barato. No caso, ele é indicado para tráfego alto residencial ou médio comercial. E além disso, a pessoa que instalou o piso, o cara fez um trabalho também muito bem feito. Mesmo sendo um piso melhor, se fosse mal colocado, teria dado problema por conta desses problemas de água que a gente teve. Então, nessas duas situações, assim, o piso vinílico é mais resistente à água e é resistente à questão de arrastar móveis ou resistente a cair coisa. Ele só que tem que ser um piso de uma qualidade boa. Se for aquele piso, por exemplo, manta, que é como se fosse só um adesivinho, não vai aguentar. Nossa, não. Inclusive, a gente chegou a ver esse manta inteiro, né? Que ele não vem as réguas, ele vem uma manta inteira. A gente viu na Leroy e a gente achou a qualidade muito ruim, não só dessa coisa de ser muito fininho. Você olha pra aquilo e você vê que é fake, né? Assim, esse daqui não, ele parece madeirinha mesmo. Os pisos em manta costumam ser mais artificiais. E só uma última coisa que eu esqueci de falar, esse piso amadeirado, ele disfarça muito a sujeira. Disfarça demais. Pelo de gato, nossa, é difícil a gente ver. Quando você vai passar o aspirador, sai aquele monte de sujeira, mas os pelos ficam bem disfarçados. O pastel, ele é camuflado no piso, né? Ele é da cor do piso, então assim, os pelos dele passam despercebidos. A gente tem uma rotina muito intensa de trabalho e de atividades. A gente não tem ninguém que limpe a casa pra gente, não temos faxineira, não temos empregada doméstica, só nós dois mesmo. E a gente não consegue limpar a casa todo dia, né? Então, às vezes ela fica suja, mas ela não fica com tanta aparência de sujeira. Quando a gente estava pesquisando, a gente via muita gente falando que o piso vinílico ele era bem barato, o custo-benefício era muito bom, né? Realmente ainda é bom o custo-benefício por todos os benefícios que ele tem, mas ele não estava tão barato assim como as pessoas estavam falando. Uma amiga minha até colocou no apartamento dela uns anos antes e ela falou assim, não, mas era mais barato do que o laminado. A gente viu alguns vídeos também, o pessoal falando dessa coisa do preço, que valia muito a pena. Quando a gente estava indo nas lojas orçar, a gente via que estava realmente caro, assim, não estava barato igual as pessoas estavam dizendo. A gente estava achando bem caro, pra ser sincero. Aí foi quando uma das vendedoras me explicou que pelo material, né, o piso vinílico, né, de vinil, é plástico. Ele não é fabricado no Brasil, pelo menos até onde eu sei. O laminado é. Ou pelo menos a matéria-prima vem de fora, alguma coisa assim. E aí, com o dólar subindo, o piso vinílico realmente encareceu muito. E uma das coisas, na verdade, mais caras não é nem o piso em si. Agora, a argamassa autonivelante, pra quem não sabe, antes de aplicar o piso vinílico em si, você precisa aplicar essa argamassa autonivelante, que ela serve para deixar o piso mais nivelado possível. E depois ainda teve a mão de obra, que nem está inclusa no preço em si, mas que acaba encarecendo também. Então, só para acabar com a curiosidade de quem estiver assistindo esse vídeo, para vocês terem uma noção, é claro que isso vai variar muito de época, de loja e tudo mais, mas vamos falar que o preço que a gente gastou, tanto do piso vinílico, quanto da argamassa autonivelante que eu falei, e também os rodapés que a gente colocou aqui, que a gente colocou aquele rodapé de MDF de 10 cm, que ele tem um espacinho no rodapé para passar fio. No vídeo que a gente vai fazer sobre a questão de paredes estruturais, a gente vai explicar um pouco mais sobre esse rodapé também, que foi algo assim muito determinante, que ajudou muito a gente aqui. Então vamos lá, todo o material, né, do piso, da argamassa autonivelante do rodapé,
junto com a cola do rodapé também, custou pra gente R$ 6.521,05. O nosso apartamento não é grande, eu acho que de piso foi mais ou menos o equivalente a 39 metros quadrados, se eu não me engano. Pra gente custou por metro quadrado R$ 167,20. Lembrando que isso inclui tudo que é necessário para a instalação do piso. Mas a gente gostou muito, né, amor? Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo, deixa algum comentário se a gente deixou de falar alguma coisa que vocês queriam saber, se inscrevam no canal e até a próxima! Até a próxima, valeu!